tarde, presidente Tito, colegas vereadores e comunidade. Eu também vou falar sobre esse parque linear. Fui lá e fiz uma caminhada para verificar as instalações, depois de ter recebido queixas da comunidade de que os banheiros não estavam prontos. Não verifiquei esse problema. Na minha concepção e aquilo que eu verifiquei em loco, a obra está definitivamente concluída, mas reconheço que tinha problemas quanto ao recolhimento dos resíduos, tanto dos banheiros quanto das lixeiras públicas por ali. E a gente não pode deixar de falar de como a gente poderia melhorar ainda mais esse espaço. Acredito que ao longo do circuito ciliar a gente deveria reconsiderar a instalação de mais alguns lugares para que as pessoas possam se assentar de maneira confortável e contemplar o espaço, bem como revisitar os projetos de arborização de todo o circuito. Então ficou um espaço excelente, muito bom, com certeza, e o fato dele estar sendo massivamente usado não é apenas por se tratar de uma novidade, é porque Blumenau carece de espaços de convívio ao ar livre. E a nossa região central tem esse fator limitante, que é a geografia complexa. A gente tem uma ocupação antiga e sobraram poucos terrenos com a característica adequada para a gente fazer grandes parques públicos. E esse circuito ciliar, com certeza, foi uma tacada de mestre da administração, porque já fez a recomposição da margem que estava cedendo e fez junto esse circuito ciliar. E eu gostaria de discutir a possibilidade de, no futuro, por que não, ampliarmos o circuito ciliar ao longo de todo o rio Itajaí-Açu. A gente poderia, inclusive, ter circuito ciliar se avizinhando nas cidades próximas, como Indaial e adiante. Isso, com certeza, poderia ser uma opção de cicloturismo para a nossa região. E também uma maneira das pessoas se transportarem pelo vale de bicicleta, coisa que hoje tem um grande conflito, seja com caminhões ou fluxo de trânsito pelas nossas rodovias propriamente dito. E quando a gente fala de fazer mais circuitos ciliares, a gente não precisa necessariamente fazer um circuito que venha a devastar a margem do rio. Eu recebi diversas queixas de pessoas ligadas à causa ambiental a respeito da devastação que foi promovida na margem esquerda do rio Itajaí-Açu, mas aqui eu entendo que se tratava de uma questão de garantir a integridade daquelas edificações, e se porventura a gente puder fazer no futuro a ampliação desses circuitos ciliares, preservando ainda mais as matas e deixando amplos espaços para contemplação, vai ser um grande acerto. Então, foi um investimento alto, veio para ficar, e a gente espera que a gente tenha ainda mais iniciativas nesse sentido o quanto antes. Eu não poderia deixar de citar também que quem contempla aquele novo parque linear fica notando a maneira com que se encontra a atual margem direita do rio Itajaí-Açu, aqui na região da Beira-Rio. Infelizmente, foi feito o corte das árvores, corte esse que eu acho que é, de certa forma, contestável. Não acredito que tenha sido uma decisão tão técnica quanto apontam os técnicos da Defesa Civil. Acho que foi um apelo estético pela derrubada das árvores, mais do que um apelo de engenharia. Mas, enfim, a gente não tem a condição técnica de discutir, mas a gente precisa agora discutir a revitalização da margem direita. Antes, com as árvores, o aspecto era melhor do que a gente tem hoje. Se a expectativa do município era fazer o corte das árvores do lado direito para deixar bonito para a inauguração da margem esquerda, acho que passaram vergonha. Um monte de lixo, os moradores de ruas deixam aqueles resíduos por ali mesmo, a gente está tendo corte das árvores e aquele lixaredo exposto, uma vergonha. A gente precisa agora manter o espaço limpo e precisa de uma revitalização. Não vai dar para fazer isso apenas com a CEURB. Agora a gente vai precisar de milhões e milhões de reais para fazer um espaço da margem direita também. Então, se a Prefeitura de Blumenau puder fazer essa revitalização, prevendo um manejo das espécies arbóreas ali, vai ser melhor. Agora, esperar passar 10, 15, 20 anos, ir lá e começar a cortar tudo, toda a vida a gente vai ter esse gasto milionário, no meu ponto de vista, desnecessário. Obrigado a todos.